Passa de 25 mil o número de pessoas que estão fora de casa por causa do ciclone extratropical que devastou parte do Rio Grande do Sul. Ao todo, 93 cidades estão em situação de emergência. As cenas são todas pavorosas, muito tristes. Uma tragédia. O total de mortos chega a 46, a maioria na cidade de Mussum e Roca Salles. E mais de 40 pessoas continuam desaparecidas. Ontem, o governo federal anunciou a liberação de quase 750 milhões de reais para socorrer os municípios atingidos, mas serão necessários muito mais milhões para a recuperação do que se vê acontecer nessas cidades. A gente tem mais informações agora ao vivo com Juan Romero, que nos traz as mais recentes atualizações. Juan, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Sheila, bom dia, Megali, todos que nos acompanham aqui no Jornal Band News. Esse valor de 741 milhões de reais será destinado a essas 79 cidades do Rio Grande do Sul que tiveram essa situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, fez esse anúncio em Lajeado, na Universidade do Vale do Taquari, onde se reuniu com prefeitos locais, ministros e também o governador Eduardo Leite. Grande parte desse dinheiro vai para a construção de moradias, 195 milhões de reais do Ministério das Cidades, 185 milhões de reais para ajuda humanitária e reconstrução de ruas, estradas, limpeza e pavimentação dos municípios, além também de 125 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos, 116 milhões de reais para reconstruir um trecho de uma estrada federal na região do Rio das Antas, que teve a parte destruída por conta da velocidade da passagem do rio, e também o Ministério da Saúde terá 80 milhões de reais à disposição para reconstruir unidades de saúde destruídas nessas cidades, além da atuação das equipes da Força Nacional de Saúde na região e também dinheiro para manter o Hospital de Campanha de Roca Salles, que foi aberto neste final de semana. O saque do FGTS também será liberado no valor de R$ 6.220 para as pessoas atingidas diretamente pelas chuvas, recursos esses que já estão inclusos nessa quantidade recebida pelos ministérios responsáveis por cada uma dessas áreas. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou nesse momento quais são as 3 prioridades para esse período pós-tragédia. A gente vai ouvir agora a fala do presidente em exercício. Eu vejo que nós temos 3 desafios. O primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. O segundo é reconstruir as cidades. Foram destruídas, impressionante a violência, das águas. E a terceira é a economia, é salvar o emprego e recuperar a economia. O último balanço da Defesa Civil Estadual aponta 46 mortes. São 16 em Mussum, 11 em Roca Salles, 5 em Cruzeiro do Sul, 2 em Estrela, 2 em Ibiraiaras e uma cada em Encantado, Imigrante, Mato Castelhano, Passo Fundo, Santa Teresa, Bom Retiro do Sul e Colinas. E tem 3 também na cidade de Lajeado. 46 pessoas seguem desaparecidas, são 30 em Mussum, 8 em Arroio do Meio e 8 em Lajeado. E são 25.284 pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados. O governador Eduardo Leite também já anunciou que fez anúncios que somam R$1 bilhão em linhas especiais de crédito do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e 20 milhões de reais em repasses para a área da saúde nos municípios afetados. A gente ouve agora a fala do governador Eduardo Leite explicando algumas destas medidas. O governo do estado também não faltará com recursos para poder garantir que toda essa parte de infraestrutura da cidade seja restabelecida. Nós já estamos destacando os recursos que vão dar conta de para que cada família que está no cadastro único possa receber R$ 2.500, para ajudar a fazer compras daquilo que for mais urgente, necessário, que ao lado das doações que são recebidas vão ajudar essas famílias no momento de restabelecerem as suas condições mínimas, de sobrevivência. O governo gaúcho também criou uma conta chamada SOS Rio Grande do Sul. Ela recebe doações em dinheiro por Pix para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o estado, e algumas prefeituras daquela região também disponibilizam chave Pix para auxiliar a população e reverter, em doações e também outras ajudas. O gabinete do vice-governador do estado vai ser transferido
hoje para Encantado, no Vale do Taquari, onde ele estará fazendo reuniões com gestores municipais, empresários e comunidade para auxiliar cada um desses municípios que sofreram com essa tragédia. Sheila e Megali. Obrigado, Juan. No fim de semana, moradores e voluntários se reuniram para limpar as ruas e casas invadidas pela água, especialmente em Mussum. Entre eles, a estudante Isadora Bassani. E ver toda a cidade assim destruída é muito forte, abala muito assim o nosso emocional. Em Arroio do Meio, Darley da Silva contou como foi o último contato que teve com o vizinho que sumiu na enchente. No momento que ele desceu ali para baixo, já tinha água na estrada, ele não conseguiu mais passar. E deu desse momento, ninguém mais tem informações dele, onde ele está, o paradeiro dele ninguém sabe até agora, né? Se tá. No sábado, parte das vítimas foi velada em Vespasiano Correia, cidade vizinha de Mussum. Tá todo mundo com o coração partido, né? Porque são pessoas super conhecidas da gente. É a sensação de tristeza, impotência, de não conseguir controlar e não poder fazer nada. Na Índia, onde participou da reunião de cúpula do G20, o presidente Lula citou o ciclone que devastou o Rio Grande do Sul e usou a tragédia para dizer que é preciso cuidar da natureza. A natureza, ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Bom, toda a destruição, a gente falou já sobre o recurso necessário, e quando a gente fala que esses iniciais 750 milhões de reais serão quase nada, é só um começo do que será necessário, né? O volume calculado é muito maior dos prejuízos todos financeiros. Pode chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. 8 mil casas foram danificadas ou destruídas completamente. Os comércios locais tiveram perdas calculadas em mais de 400 milhões de reais. Diretor do Instituto de Engenharia de São Paulo, Rafael Timerman, explica que os prejuízos causados por catástrofes naturais no Brasil podem ser reduzidos com obras de prevenção. O mundo inteiro precisa reforçar de alguma forma essas estruturas, né, para receber esses novos efeitos, entre aspas, novos efeitos, né? E como é que a gente está preparando? Com o estudo desses efeitos e com o estudo de novos materiais e técnicas de reforço. Então é importante que as estruturas, sejam elas pontes, edifícios, hospitais, escolas, estejam preparadas para conviver com a natureza. Isso que é importante. E mantidas, né? Manutenção dessas estruturas é muito importante sempre. Dados da Confederação Nacional de Municípios revelam que entre 2013 e 2023, os desastres naturais causaram mais de 79 bilhões em prejuízos só no Rio Grande do Sul. No caso desse último ciclone, a meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Mariana Palota, classificou o evento como extraordinário. Segundo ela, as características hidrológicas e de relevo da região atingida contribuíram para a devastação. Em menos de 12 horas, foram 150 milímetros de chuva, o que provocou um colapso em mais de 80 cidades. A natureza... Não é esse aqui não. O que aconteceu na segunda-feira foi uma perturbação nos altos níveis da atmosfera. Então a gente teve ali tinha todo esse cenário já de chuva e de instabilidade, com uma nova perturbação fez com que esse ciclone se formasse e essa chuva que atingiu ali o Vale do Taquari ocorresse. Bom, a gente vai seguir acompanhando as últimas informações que chegam do Rio Grande do Sul. O noticiário do fim de semana dividiu-se, né, entre a tragédia do sul do país e a tragédia marroquina. As equipes de resgate ainda mantêm as buscas por desaparecidos no terremoto que deixou mais de 2.100 mortos. Tremor de magnitude 6,8 atingiu aldeias da Cordilheira do Atlas, no norte da África, e a região da cidade histórica e turística de Marrakech. O abalo durou cerca de 15 segundos e foi registrado a uma profundidade de 18 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Brasileiros que estavam na região relataram cenas de pânico, como a médica Bianca Lundberg. Ela estava com o marido em um hotel
e precisou se proteger sob o batente de uma porta. Eu estava no centro de Marrakech, no centro antigo de Marrakech, que é onde é o local mais turístico da cidade. E realmente ficamos que nem barata tonta, não sabíamos para onde correr, fomos para debaixo de um batente de porta. E lá ficamos pelos segundos que pareceram uma eternidade, e foi o tempo de calçar um sapato, um tênis, e pegar o passaporte e sair correndo. A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, participava de um evento da ONU e contou com o apoio da embaixada para deixar a cidade. Em postagem nas redes sociais, ela falou sobre o cenário de destruição na cidade, que é patrimônio da humanidade declarado pela Unesco. Deixa eu agradecer também todo o apoio da Embaixada Brasileira, que nos prestou, não só a nós, mas a todos os brasileiros, né, que vivenciaram essa situação difícil. Né? Nós presenciamos centenas de famílias desabrigadas, nas ruas, monumentos, né, que viraram ruínas, enfim. É um momento difícil no qual eu lamento profundamente e deixo também minha consternação, minha força. Em entrevista à Band News FM, o embaixador do Brasil no Marrocos, Alexandre Parola, afirmou que a comunidade de brasileiros no país está protegida. Nós somos aqui no Marrocos 300 brasileiros que moramos aqui, né, permanentemente. Entre esses 300 brasileiros não há nenhum registro de problemas, seja de hospitalização ou de ainda não de ter desaparecido, ou mesmo no caso mais grave de óbito, de forma que isso nos tranquiliza. O cônsul do Brasil em Marrakech, Adi Otero, por sua vez, descreveu as áreas mais atingidas pelo tremor. Muito simples e muito antiga, onde as construções são, em grande maioria, feitas de pedra e barro. E é uma região realmente de acesso complicado, de trilhas para chegar nos vilarejos, ou de estradas sinuosas e pequenas em terra. É na região de cidade antiga, né, no que a gente conhece como Medina. As Medinas são cidade murada, né, onde as casas ficam muito próximas umas das outras e todas construídas meio juntas, tudo um pouco amontoado. Os relatos são de pavor, as imagens também, e de que o tremor foi sentido por quase 50 segundos, o que é muita coisa para você sentir a terra tremer sem parar. 50 segundos. E há também depoimentos de pessoas que sentiram abalos em países próximos, como Portugal, Espanha e Argélia. A região registra tremores com frequência, não desse porte, por causa da localização entre as placas africana e euroasiática, segundo o sismólogo da USP, George Araújo. Esse terremoto, embora incomum, ele é um terremoto de magnitude considerável e já ocorreu nas regiões desde 1900 cerca de 9 terremotos de magnitude ou mais, de magnitude acima de 5. A gente durante o fim de semana conversou, Sheila, a gente tocou o noticiário aqui, eu e a Débora Alfano, com alguns brasileiros e indianos também que falavam português, marroquinos que falavam português e que relataram para nós a sensação de enfrentar um tremor dessa magnitude, porque é uma área em que a terra treme mesmo, né? Como você disse, há uma falha geológica ali, decorrente inclusive da separação entre os continentes. Estamos falando aqui de algumas centenas de milhares de anos, mas nunca haviam sentido nada tão forte. E aí a gente pedia para que eles tentassem descrever essa sensação. Todos falavam numa sensação de tempo alterada, a percepção de que não eram 50 segundos, não eram 15 segundos, como em algumas regiões foi registrado, mas minutos, né? A sensação de que aquilo não terminava nunca. Falavam da impressão de que durante a noite, eram 11h10, né? Acho que pontualmente 11h10, no momento em que o tremor começou, ou seja, muita gente já na cama, dormindo em silêncio, alguém havia ligado uma britadeira no quarto. Você imagina o susto de você acordar com esse barulho, com esse tremor, sem saber exatamente o que está acontecendo, especialmente se você é um brasileiro, que não passa jamais, né, por uma sensação parecida. Outros falavam naquela sensação desesperadora de você não saber onde está o chão, de você não entender como andar, porque o chão não está ali. Você está sendo jogado de um lado para o outro como um brinquedo na pata de um gato. E a cena mais impressionante de todas as cenas impressionantes que eu vi, pelo menos, não sei se está na agulha aí, Pombo, é aquela em que aparecem dois rapazes conversando no que parece ser um beco, numa rua movimentada de Marrakech. Quando começa o tremor, os dois se levantam e aí, essa aí. Cada um vai correndo para um lado. Aí tem gente que corre e desvia para entrar no beco.
E tem gente que sai do beco e corre para onde essas pessoas estavam. Então uma sensação ali de você não saber para onde ir. Desespero total. De desespero total. Aí você corre para um lado, começa a despencar a coisa do alto, daí de repente corre para a esquerda, corre para a direita, volta para onde estava. É terrível. Um sentido, uma falta de senso de localização, de orientação. Todo mundo ali perdido, sem saber o que fazer. Simplesmente torcendo para que aquilo acabasse logo. E no momento em que as pessoas entram no beco, o beco desaba, de fato. Sim. Né? Essa imagem dá uma noção bastante... As pessoas caindo no chão enquanto estão correndo. É terrível. Dão uma noção exata do desespero que deve ser enfrentar um fenômeno como esses. Bom, em Marrakech, a estimativa é de que haja 300 mil pessoas afetadas pelo terremoto, equivalente a 1/3 da população da cidade. O tremor foi o mais forte já sentido na região em 120 anos e o mais letal desde 1960. De volta aqui ao Brasil, depois de firmar acordo de delação com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, precisa se apresentar hoje à Justiça. A colaboração foi homologada no último sábado, aliás, mais uma aí para o noticiário desses últimos 4 dias, né, Megali? Homologação feita pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinando que o militar seja monitorado por tornozeleira eletrônica. Mauro Cid ainda foi afastado das funções no Exército, proibido de sair do Brasil e impedido de usar as redes sociais, além de se comunicar com outros investigados. A colaboração prevê que Mauro Cid fale sobre a venda de joias recebidas por Jair Bolsonaro de autoridades estrangeiras, mas também sobre fraudes em cartões de vacinação e a chamada minuta do golpe. O Ministério Público Federal, no entanto, resiste e alega que é prerrogativa do MP firmar acordos de delação com investigados. E aí entrou com um pedido no STF para ter acesso a documentos e informações sobre esse caso. A gente vai agora a Brasília. O João Pedro Melo está conosco, vai trazer mais detalhes sobre essa delação e a apresentação de Mauro Cid aguardada para hoje, né, JP? Bom dia. Que estão nos acompanhando, pois tem que trazer dados novos, né? Essa é a ideia dessa delação premiada fechada por Mauro Cid, e ele também precisa se apresentar, então, hoje à Justiça para dar continuidade a esse acordo. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está em casa desde sábado, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Polícia Federal quer ouvir o militar ainda nessa semana, só que já na condição de delator. Aqueles depoimentos que ele deu de 5, 6 horas devem ser mais longos a partir de agora. Com isso, Cid não poderá mentir, não poderá ficar em silêncio durante as perguntas nesses depoimentos. Essa nova oitiva tem como promessa a apresentação de provas e novos elementos às investigações. Na lista estão a apuração sobre a formação de milícias digitais e o inquérito sobre a venda de presentes oficiais recebidos por Jair Bolsonaro. Lula comentou sobre o acordo de delação premiada fechado por Mauro Cid em coletiva na Índia. O presidente disse que vai ficar claro que Jair Bolsonaro estava envolvido até os dentes nos ataques do dia 8 de janeiro. A gente vai ouvir um trechinho agora. Eu acho que ele está altamente comprometido. Cada dia vai aparecer umas coisas e cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela até os dentes. Sabe? É isso que vai ficar claro. O tempo vai se encarregar. A única chance que ele tinha de não participar disso era quando ele estava preocupado em vender as joias, sabe? Fora disso, ele é o responsável por parte das coisas ruins que aconteceram no nosso país. Bom, esse acordo foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes no sábado e tem enfrentado duras resistências no Ministério Público Federal. Além de instaurar procedimento interno, procuradores entraram no Supremo com pedido para ter acesso aos documentos e informações sobre esse caso. Os detalhes da delação e as provas que o militar apresentar no depoimento estão sob sigilo. O Ministério Público também ofereceu a Mauro Cid um outro acordo, mas o tenente-coronel preferiu fechar com a Polícia Federal, que é permitido desde 2018. Isso, obviamente, gerou um mal-estar ali e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que a PGR não aceita delações feitas à Polícia Federal. Essa é uma queda de braço entre instituições, né? A gente já tem acompanhado isso desde 2018, tivemos aí alguns casos em que as delações, os próprios ministros do Supremo disseram que essas delações não seriam aceitas e alguns procuradores não descartam denunciar o ex-ajudante de ordem sem considerar
o acordo. A palavra final sobre uma possível acusação de Mauro Cid vai caber, porém, ao Supremo Tribunal Federal, mesmo com essa resistência do Ministério Público. Ontem, o Exército confirmou o afastamento dele, que ficará agregado ao Departamento Geral de Pessoal da Força e não vai ocupar ou exercer qualquer função diante dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, está começando aí mais uma fase dessa investigação, agora diante dessa possível delação de Mauro Cid. Lembrando que para ela ser considerada mesmo, ele precisa trazer novos elementos, revelar quem era a organização criminosa, quem fazia parte e quem de fato dava as ordens. Tudo isso é esperado para essa semana. A delação premiada tem que ser de baixo para cima. Se a Sheila, por exemplo, é presa por um escândalo que envolveu parte da redação, não vai adiantar ela apontar o dedo para o estagiário. Mas o contrário poderia acontecer, né? O assistente da Sheila poderia denunciá-la como parte de um acordo de delação premiada. Mas não bastaria apontar o dedo. Teria de apontar provas, né? Apresentar provas do que aconteceu, traçar ali um organograma bem desenhadinho da organização criminosa. Então, é algo muito mais sério do que simplesmente você denunciar alguém. Olha, foi ele que me mandou fazer. Tá, e cadê as provas? Sem elas não existe delação premiada. Ô, João Pedro, eu queria que você traçasse para o nosso ouvinte agora uma linha do tempo do que está para acontecer. Ele vai apresentar essas provas, o Mauro Cid, quem é que vai recebê-las, quem irá analisá-las e em quanto tempo isso deve acontecer? Olha, Megali, a expectativa é de que isso comece essa semana, né? A gente deve ter esse primeiro depoimento, deve ser um depoimento longo na condição de delator. Expectativa de que ele comece já apresentando provas, documentos ou, de repente, até mensagens de voz que ainda tenha, né, a respeito dessas questões, mensagens trocadas pelas redes sociais. E isso deve levar aí mais ou menos umas 2 semanas para a apresentação dessas provas. Mas nada impede que a gente tenha alguma diligência antes disso. Tanto é que já há expectativa de que ocorra alguma operação nessa semana. A gente teve o ministro Alexandre de Moraes determinando nesse mesmo sábado, além da liberdade provisória e de Cid, novas diligências por parte da Polícia Federal. Portanto, quem vai recolher essas provas é a Polícia Federal, depois elas vão ser apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, que é quem vai dar a palavra final a respeito dessa delação premiada. No caso, o ministro Alexandre de Moraes. A gente está falando aí mais ou menos em questão de 2 ou 3 semanas. Claro que antes disso a gente pode ter novas diligências e novas operações. E essa é a expectativa, que a gente já tem operações ao longo dessa semana diante dessa delação premiada. Obrigado, João Pedro. Valeu, um grande abraço. Bom trabalho. E será que Mauro Cid possui essas provas? Vamos lembrar que a Polícia Federal já tem praticamente tudo o que precisa para torná-lo réu, tô falando de Mauro Cid, em mãos. Porque Mauro Cid não é exatamente um gênio do crime, né? Por onde ele passa, ele vai deixando pegada. Ele vai lá, falsifica o cartão de vacinação e registra esse cartão no sistema do SUS. Ele vende joias que não pertencem a ele e no processo vai trocando mensagens por WhatsApp. Tem até a fotografia do pai dele numa situação patética, no reflexo ali de um desses objetos que foram surrupiados. Então tá tudo ali, né? Mensagens sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Tá tudo registrado. O Mauro Cid tem de apresentar um cano fumegante, algo bem consistente, para que a delação avance. Será que ele tem? O especialista em direito penal Carlos Maggiolo, que foi ouvido aqui pela Band News FM, diz que o fato de a homologação ter acontecido de maneira muito rápida é um indicativo de que Cid deve ter provas contundentes. Você delata ou alguém hierarquicamente superior ou no mesmo nível hierárquico que o cidadão. Então vem novidades pela frente, certamente. Eu não sei que novidades que viriam, né? E deve vir nas 3 frentes. Para o Alexandre de Moraes ter aceitado isso tão rapidamente, deve vir nas 3 frentes, nos 3 processos. E a gente não sabe o que tem dentro dessa delação. É uma caixinha de surpresa, literalmente. O único indício que eu tenho foi essa agilidade realmente do ministro em aceitar a delação. Com um parecer contrário do Ministério Público. Vale lembrar que o parecer do Ministério Público não foi contrário à essência, ao conteúdo da delação, mas à forma como ela foi feita. Na avaliação do cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, a depender do que disser Mauro Cid, Bolsonaro pode perder um prestígio que conserva principalmente no interior do Brasil.
O ator político Bolsonaro, hoje, ele é um ator influente, né? Ele tem mobilização de rua quando ele circula pelas festas de, sei lá, sertanejas, etc., feiras agrícolas, ou mesmo pelo interior do país, ele é recebido por muita gente, então ele tem uma certa influência. Tenho dúvidas se ele irá perder esse prestígio aí em parte do eleitorado, aqueles 15% que tem com o presidente uma relação de fiéis e pastor. Uma relação de seita mesmo, que escolhe não enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Veja, quando o Bolsonaro foi eleito, a gente já sabia, Sheila, que ele embolsava, por exemplo, o dinheiro do auxílio moradia em Brasília. E usava o dinheiro para comer gente. A gente já sabia dos escândalos de rachadinha no gabinete do Flávio. A gente já sabia muita coisa. Já sabia que Bolsonaro era dono de vários apartamentos e era um homem milionário sem jamais ter recebido um grande salário. Sempre recebeu um bom salário, mas jamais um salário de uma pessoa milionária. Então, aquilo estava diante dos olhos de todo mundo. Não obstante, Bolsonaro foi eleito com maioria folgada em 2018, estou falando, e sob a aura de homem incorruptível. Por alguma razão, ele conseguiu construir em volta de si a aura de um homem incorruptível, enquanto os indícios de corrupção iam se enfileirando, se empilhando, se espalhando pelo país, os seus eleitores mais fiéis ainda optavam por não enxergar aquilo que estava a um palmo de seus narizes. Então eu não duvido de que a mente é capaz de malabarismos poderosos, né, para manter o seu viés de confirmação, para manter aquilo em que você acredita piamente. É difícil você abandonar uma ideia na qual você apostou tanto durante tanto tempo. Agora, o que está em jogo aqui não é nem a questão do prestígio, é a questão da liberdade. Bolsonaro está prestes a perder a sua liberdade. Veja, ele está com o passaporte em mãos. Se houver indícios de que Bolsonaro cometeu de fato crimes de corrupção e de que pode pretender fugir do país, uma prisão preventiva justifica-se. Até porque o próprio ex-presidente já disse que ele sente que no Brasil não está seguro, ou seja, um indicativo de que preferia talvez estar em outro lugar. Tudo isso já seria suficiente para uma eventual prisão preventiva. Então, o que está no horizonte do Bolsonaro é muito mais do que a perda de prestígio. É a perda da própria liberdade, do direito de ir e vir, como consequência daquilo que fez. Não há conspiração nenhuma acontecendo aqui, não há perseguição nenhuma ao grande patriota que tentou salvar o país do comunismo. Isso é balela. É ação e consequência. Voltaremos ao assunto. Ainda em Brasília, os novos ministros escolhidos por Lula devem tomar posse nesta semana. André Fufuca, do PP, assume o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser. E Silvio Costa Filho vai para a pasta de Portos e Aeroportos, substituindo Márcio França. Quem tem mais informações para a gente é o Adriano Oliveira. Os novos ministros do governo Lula, os deputados federais Silvio Costa Filho e André Fufuca, só devem tomar posse na quarta-feira. O motivo da demora é a viagem do presidente Lula para a reunião do G20, que aconteceu neste fim de semana. A expectativa é de que o chefe do executivo esteja de volta na capital federal na madrugada de terça-feira. Segundo o Palácio do Planalto, as mudanças nos ministérios têm ideia de englobar novos partidos à base aliada no Congresso Nacional para facilitar a aprovação de matérias que são consideradas importantes para a União, como a reforma tributária, por exemplo. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que as mudanças favorecem o Executivo e garantem mais liberdade de negociação com o Congresso Nacional. Esse desfecho também valoriza a política, reconhece que a presença de deputados indicados pelas suas bancadas para compor os ministérios tem um peso político importante para a gente, inclusive, garantir que os compromissos todos assumidos pelo presidente Lula sejam cumpridos, garante a governabilidade para cumprir os compromissos. Então essa é a nossa expectativa. Só um recadinho aqui, Sheila, feriado é um negócio curioso, né? Porque a pessoa vai viajar na quarta-feira e, na percepção dela, o mundo parou. Mas ele continua acontecendo, né? Então, vocês não vão comentar o Namastê da Janja? Já comentamos, né? Já. Vocês não vão comentar a Ana Moser? Também. Tá? Teve noticiário, gente, na quinta, na sexta, no sábado. Então tá tudo lá. E você encontra esses recortes sobre todos esses assuntos aí no nosso YouTube. Então, se a gente não tá falando agora, é porque, na verdade, o assunto já meio que caducou. Mas tá lá.
Tá guardado lá no YouTube, é só conferir. Acabou de chegar a mensagem, vocês não vão falar da troca da Ana Moser? A gente falou falei isso. 2 dias consecutivos. Exatamente, falou da importância da Ana Moser para o esporte, da condução séria que ela vinha tendo à frente do Ministério do Esporte, de como esse governo está fazendo isso para ceder às pressões do Centrão. Falamos tudo isso. Tudo isso, tá, gente? Então, como o Megali falou... De quão simbólico é você tirar uma medalhista olímpica e colocar um cara que tem cara de que nunca viu uma bola de futebol na vida, não conhece nem a regra do impedimento, e que pior, até semana passada estava dormindo de conchinha com o Bolsonaro, que foi um apoiador de Eduardo Cunha, né? O quanto isso é simbólico, né? E o quão pouca importância o presidente demonstra, para a questão de gênero, porque é uma mulher sendo substituída por um homem, e 2, para o esporte, de uma maneira geral, porque colocou um cara ali que tem expertise nenhuma, apenas para acochambrar um sujeito que eventualmente vai lhe garantir alguns votos no Congresso. Então tudo isso já foi comentado e está lá no YouTube para você conferir. Bem, continua internada em estado grave a criança de apenas 3 anos, baleada por um agente da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. As histórias se repetem no Rio, né? Heloísa dos Santos Silva estava no carro com os pais quando foi atingida por um tiro de fuzil na noite da última quinta-feira em Duque de Caxias. Esse caso é acompanhado pelo Ministério Público Federal, investigado. A gente tem informação do Rio de Janeiro com a Luana Bernardes. Luana, bom dia. Quais as mais recentes informações? É triste demais e é revoltante que a gente, mais uma vez, esteja falando de uma criança, nesse caso de 3 anos de idade, baleada quando estava no carro com os pais. Bom dia, seja bem-vinda, Luana. Sheila, bom dia, Megali, e a todos. Esse caso que aconteceu no Arco Metropolitano, em depoimento, o policial rodoviário federal que realizou os disparos disse que atirou 3 vezes contra o veículo em que a menina estava após ouvir disparos. 3 agentes envolvidos nessa ação foram afastados preventivamente. O pai da menina, William Silva, disse que não houve abordagem, disse que também que a viatura estava sem o giroflex, com o giroflex desligado. Aliás, de acordo com a PRF, o carro em que a menina estava era roubado, mas o pai da menina, William Silva, disse que nem ele, nem o antigo proprietário sabiam dessa informação. O pai disse ainda que foi constrangido a prestar depoimento enquanto a filha passava por cirurgia. Ele disse que um agente falou que ele não era médico e que não faria diferença durante o procedimento. Essa informação é da OAB, que está acompanhando o caso. O Ministério Público Federal também vai apurar a informação de que um homem, que seria um agente da PRF, teria tentado entrar irregularmente na CTI, onde a menina está internada, sem autorização. Então, uma série de denúncias que estão sendo apuradas nesse caso. A Heloísa, que é a 18ª criança baleada na região metropolitana do Rio, apenas neste ano, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Obrigada, Luana. A gente segue tristemente acompanhando, inclusive, esses dados que vão sendo atualizados. Alguma coisa precisa acontecer. Alguma coisa precisa acontecer no Rio de Janeiro. A continuar da maneira como está, com a política de combate ao crime, da maneira é evidente que tem de combater. Dia desses eu fiz esse comentário e um ouvinte falou assim, mas o que você quer? Que a polícia não combata o crime? Quero, precisamos disso e a polícia está aí para isso. Mas o que a gente vê acontecer é que a política da maneira como está tem resultado em mortes de inocentes. E de crianças, e de adolescentes, a caminho da escola, no carro com os pais. Alguma coisa precisa mudar. A gente não pode aceitar que isso seja certo, correto e que isso seja uma política eficiente. Aí receber mensagem de ouvinte, e é duro quando você lê isso, né? Mas não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos. É fácil pensar assim quando esses ovos não são seu filho. Mas, Sheila, e cadê o omelete? E cadê? E cadê o crime organizado? Cresceu no Rio de Janeiro, passou a dominar mais ainda as comunidades no Rio. A gente está vendo ovos sendo quebrados e a omelete não é servida. A gente não está vendo nada funcional. O Rio está cada vez mais inseguro. E não... Ainda se estivesse funcionando, você poderia usar esse argumento. Eu discordaria. Mas você poderia usar. Mas veja, está funcionando. Essas são perdas laterais. Infelizmente, são vítimas da guerra, etc e tal. Pô, tá, vá lá. Discordo, mas vamos discutir. Mas não, nem isso. O Rio de Janeiro está cada vez mais dominado pelo tráfico, pela milícia, então não está funcionando. É ovo quebrado e omelete não servida no prato. Não tem lado bom.
nessa política do senta-dedo. Ah, então leva o bandido para casa. Eu não quero levar o bandido para casa, eu quero que o bandido seja preso. E se enfrentar a polícia, que a polícia meta bala, sim senhor. Agora, tem que ter ações de inteligência. Segurança pública não se faz a moda do faroeste. Eu já disse isso aqui, me apontem um país que se tornou mais seguro matando bandido até que os bandidos deixem de existir. Infelizmente, esse é um manancial infinito aqui no Brasil. Não é assim que se faz. A gente precisa de políticas públicas de inteligência, de envolvimento, talvez, da Polícia Federal, das polícias civis, da Polícia Militar, agindo em conjunto, de políticas sérias, né? Não da política do senta-dedo. Porque aí pouco importa de onde a bala saiu. Ah, mas não foi do cano da arma da polícia que saiu a bala que matou tal criança, tal pessoa. Não importa. A criança tá morta. A gente não tem... Essa é uma política indefensável. Não tá funcionando. E aí a gente pode apelar também para esse lado mais sentimental. Fosse o seu filho, você estaria chamando isso de apenas um efeito colateral da guerra contra o crime? Imagino que não. Bom, em São Paulo, a gente vai falar de São Paulo na sequência, né? Pode ser agora. A Secretaria de Segurança Pública investiga novos ataques a policiais na Baixada Santista. Tá feia a coisa também em São Paulo, hein? Em São Vicente, um sargento aposentado foi assassinado por homens de moto enquanto varria a calçada de casa. Detalhes com o Thiago Muniz. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Ataques realizados nas cidades de São Vicente e Santos. Desde janeiro, são 8 policiais mortos no litoral paulista, 12 feridos. Esse caso, o primeiro que a gente registra, por meio de imagens inclusive, envolve o sargento aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos. Ele estava em frente de casa, em São Vicente, quando criminosos atiraram. Ele varria à frente da casa dele, quando um grupo de 4 criminosos no total, em 2 motos, passam, atiram contra ele. Ele até tenta se desviar dos tiros, mas acaba assassinado à medida em que os criminosos então saem correndo pelas motos. Os autores dos disparos estavam nessas motocicletas na rua Juarez Távora, e quem tem mais detalhes sobre isso é o capitão Marvin de Siqueira Onofre, porta-voz da PM. 2 motos, uma CG e uma BIF, chegaram com alguns indivíduos, efetuaram disparos contra o policial. Houve o socorro imediato do Corpo de Bombeiros ao hospital, porém, infelizmente, o policial faleceu. Vizinho dele, um morador que preferiu não se identificar, lamentou a morte do sargento. O Gerson era muito legal, muito tranquilo, um excelente vizinho. Eu nunca ouvi falar dele ter problema com ninguém, tanto que ele andava assim, tranquilo, na rua, sem camisa. Durante a noite da própria sexta-feira em Santos, houve um tiroteio durante a operação de busca pelos criminosos que mataram o sargento. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um soldado foi atingido pelos disparos na região do ombro e outras 4 pessoas que estavam na região também ficaram feridas. Entre elas, uma mulher de 22 anos que não resistiu aos ferimentos e faleceu. No sábado, dia seguinte, um homem de 18 anos foi preso suspeito de ter participado nesse tiroteio. Então, um crime em São Vicente contra o sargento. Essa resposta que redundou na morte de uma mulher em meio à troca de tiros e a prisão de um homem. Mas a onda de violência não acabou aí. Na noite de sábado, um novo atentado contra um policial militar. Ele estava também do lado de fora da casa, como o sargento em São Vicente, quando os criminosos chegaram num carro e atiraram. A filha dele, de 13 anos, presenciou o ataque contra o pai, um cabo da PM. O militar foi socorrido para o Hospital Vicentino com ferimentos na perna, glúteo e tórax e segue internado. Os responsáveis pelos atentados contra os policiais em São Vicente permanecem foragidos. Pelas redes sociais, o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que a rota está reforçando o patrulhamento na Baixada Santista e que equipes de diversos setores da polícia atuam para identificar e prender os bandidos. Uma das suspeitas é de que os atentados são uma retaliação contra a Operação Escudo, que durou 40 dias e efetuou dezenas de prisões e apreensões no litoral paulista. Além disso, no âmbito da operação, 28 pessoas foram mortas em decorrência de intervenção policial. Obrigada, Thiago. E já mais informações ainda sobre esse episódio e sobre a violência, sobre a sequência de ataques a policiais na Baixada Santista. Em Minas Gerais, segue internado sob escolta policial um motorista que foi agredido depois de jogar o carro contra um grupo de pessoas durante um evento em Juiz de Fora. A gente tem informações de agora cedo, a Luciana Viana nos traz atualizações e, infelizmente, atualizações bem tristes, né, Lu? Bom dia.
Exatamente, Sheila, bom dia a todos. A criança Helena, de 3 aninhos, ela não resistiu e morreu após esse atropelamento, ela que estava internada em estado gravíssimo. Além da criança de 3 anos, Dionísia Lopes, de 56 anos, morreu na hora. A menina estava no colo dela no momento do atropelamento. A mulher era amiga da mãe de Helena, que também participava do torneio leiteiro e ficou ferida em Juiz de Fora, cidade aqui da zona da Mata Mineira. A Polícia Civil investiga a motivação do atropelamento de pelo menos 12 pessoas. Um carro invadiu a área onde as pessoas estavam durante o evento, num estádio municipal da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o motorista, de 24 anos, ele invadiu o local após uma briga dele com desconhecidos. Ele saiu da festa, do evento, disse que voltaria e acabaria com a festa. Ele acabou, Sheila, não só com a festa, mas com 2 vidas e famílias. Ele está então escoltado, por policiais no hospital, ficou ferido após ser agredido por pessoas que estavam ali no evento e será ouvido assim que receber alta. Obrigada, Lu. Triste, né? Pesado, né? Pesado, uma sequência pesada, infelizmente. Bom, novas informações das autoridades americanas mostram que o brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos mudou de aparência. Cara, que cara escorregadio, hein? Demais. E perigoso, viu? Perigosíssimo. Perigoso. A polícia da Pensilvânia emitiu um alerta dizendo que o criminoso foi visto sem barba, com um casaco daqueles que alguns enxergam azul, outros enxergam verde, boné preto, calça do presídio e sapatos brancos. Danilo Cavalcante foi flagrado por câmeras de segurança dirigindo uma van branca. Os registros aconteceram em uma casa no último sábado. Segundo informações do comunicado feito pela polícia, ele foi localizado no norte do condado de Chester, a 40 quilômetros de distância da prisão onde escapou. Mais de 400 agentes locais, estaduais e federais estão procurando pelo brasileiro há 12 dias. O criminoso foi condenado à prisão perpétua no mês passado pelo assassinato da ex-namorada em 2021. Danilo Cavalcante também é procurado pelo homicídio de um homem em 2017 na cidade de Figueirópolis, no Tocantins. Vamos dar uma aliviada? Vamos. Pode? Bora. Estão merecendo, né? Segunda edição do The Town, confirmada para 2025. Ano que vem tem Rock in Rio, 2025 a nova edição do The Town em São Paulo. Anúncio feito pela organização do festival, que terminou ontem com mais um espetáculo. Foi incrível, foram incríveis os shows de Bruno Mars. Que talento. O Lucas Belotti tem mais informação pra gente. A organização da Rock World divulga as datas do Rock in Rio no ano que vem e confirma a volta do Festival The Town a São Paulo para 2025. O evento terminou ontem com a segunda apresentação do cantor Bruno Mars. Ao todo, foram 5 dias de shows, com atrações como Post Malone, Planet Hemp, Luísa Sonza, Maroon 5, Foo Fighters, Jão e Isa. Segundo a organização, o evento movimentou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais na cidade de São Paulo, gerando 20 mil empregos, sejam diretos ou indiretos. Ao todo, foram 500 mil de ingressos vendidos ao público. Vice-presidente de reputação e marca da Rock World, responsável pela organização do evento, Roberta Medina, destaca a importância da construção de um vínculo entre o festival e a cidade de São Paulo. Nunca nos passou pela cabeça que a gente ia ser tão bem acolhido, assim, de uma forma tão rápida e tão carinhosa. Muito bonito de ver como essa homenagem de representar a cidade em tudo que está dentro daqui dessa cidade da música, a reação do público foi ainda mais potente do que a gente imaginou. E aí aqui a gente conheceu os paulistanos, né, muito apaixonados por essa cidade. Olhinhos brilhando e emocionados de ver a cidade representada. Com a passagem de bastão, o foco da organização agora é para a divulgação dos artistas que estarão na próxima edição do Festival Rock in Rio. O evento está marcado para acontecer entre os dias 13 e 22 de setembro do ano que vem, no Rio de Janeiro, totalizando 7 dias de shows. Olha, aparentemente, por toda a repercussão, pelas pessoas que viram, né, Bruno Mars foi o grande fenômeno do The Town. Todos os shows foram incríveis. E vários shows foram muito legais mesmo.
Outros nem tanto. Por exemplo, quem assistiu ao show do Maroon 5 ficou decepcionado, mas o Adam depois deu uma entrevista dizendo que estava doente, um show super burocrático, a voz dele não estava legal, tava todo mundo estranhando. Outros shows também, enfim, que deixaram a desejar e tal. Mas Bruno Mars, sem dúvida, acho que foi o grande show dessa edição, né? Mas já aí esperado, também, né? Esse show não foi legal e coisa e tal. Faz parte os caras também, né? Mas, mano, aí não é com a organização. O show em geral o festival em geral foi um sucesso. A gente Foi. brinca aqui, pô, não aguento mais ouvir falar em The Town, mas é brincadeira. Bem-vindo, The Town. A gente precisava de algo parecido em São Paulo, aliás, que venham mais. Sim. Que venham festivais parecidos em Salvador, em BH, em Porto Alegre, que cada região de São Paulo tenha o seu. O público não falta. A gente tá vendo aí uma galera sedenta por grandes festivais, né? Que viajaram a São Paulo para acompanhar seus artistas preferidos. Enfim, viram bons e maus momentos. Eu vi grandes shows, vi shows que não foram, que, enfim, não agradam tanto ao meu gosto. Agora, eu preciso ser sincero, se ela for nossa ouvinte, eu peço desculpas, mas e eu entendi a tentativa de homenagem, né, a uma grande cantora brasileira que fazia isso nos seus shows, mas isso aqui pra mim era uma tentativa de meme. Eu achei que era uma zoeira, que a voz dela estava sendo alterada por computador, mas não, foi assim mesmo. Dá pra colocar mais pra frente? Dá pra colocar na parte do Meu Nome é Gal? O som tá baixo. Não, mas essa parte tá legal. A gente tá falando bem, aqui do show foi da bem. Marina Sena. Não, também não quero esculhambar. A parte do meme foi aquela em que ela fez aquele Meu Nome é Gal! Meu Nome é Gal! Ah, deixa eu ver Meu se nome eu é Gal! não tô achando Meu nome é aqui. Gal! Né, que a Gal Costa fazia nos seus shows. Não? Poxa, ela assim, você me derruba, hein? Só peguei parte boa, né? Só pegou as partes legais Não do te show da ajudei, Marina né? Sena, pô. Cara, mas olha, nas redes sociais tá rolando uma treta, né? Entre os fãs da Marina Sena e quem não gostou do show, achou que podia passar sem essa, né? Sem Não, mas essa aquilo- tentativa de homenagem. Aqui a gente vai colocar no ar, depois do Milton. Isso. Aquilo não ficou legal. Não ficou legal. Você pode ser também não- fã. eu também não gostei. A gente tem todo o respeito do mundo pela cantora, mas não ficou legal aquela tentativa de homenagem a Gal. Não funcionou. Às vezes não funciona, é da vida. Vambora. Milton? Corinthians de novo? Ué, se você faz questão. Você quer, né? O Pablo Fernandes tá entusiasmadíssimo desde ontem, né? Eu também. Fiquei muito, muito, muito feliz com a festa da Fiel, com o desempenho desse timaço do Corinthians, com a construção de toda a campanha dos últimos anos do time do Corinthians, time do futebol feminino. O Corinthians venceu a Ferroviária de virada por 2-1. Tomou um gol logo no começo, né? Daí depois virou. Conquistou, assim, o pentacampeonato. O jogo das brabas, que levantaram a taça pela quinta vez seguida, né? Ainda abriu... A quarta seguida, a quinta A no total. quarta seguida. Ah, tá bom, verdade. Bateu recorde de público, como a gente falou em torneios sul-americanos para o futebol feminino. A Jordana Araújo acompanhou, traz mais informação pra gente. A equipe feminina do Corinthians conquista o 15º título em 7 anos. Diante de pouco mais de 42 mil torcedores, as Brabas venceram a Ferroviária na Neoquímica Arena. Autora de um dos gols da final, a atacante Tamires fala sobre o tamanho do feito do clube e dedica o título ao Arthur Elias e à Grazi. A companheira vai se aposentar dos campos no fim do ano. Feito mais um gol, poder ter trazido essa alegria pro Arthur, pra Grazi, que não vai estar mais com a gente aí no próximo ano. E eles fazem parte de toda essa história. O Arthur é representado pela comissão, a Grazi, por todos os atletas. E é só agradecer pelo carinho enorme que eu tenho pelo Corinthians, pelos atletas, por cada um que faz parte dessa história. Estou muito feliz mais uma vez de estar vivendo um dos dias mais felizes da minha vida aqui na Neoquímica. Salve o Corinthians! E o técnico o rei Arthur Elias, vai assumir merecidamente a seleção brasileira, falou sobre o trabalho realizado nos últimos 7 anos. São vários méritos que a gente tem no trabalho, ele não é meu, ele é de um grupo inteiro de trabalho, uma comissão fantástica, uma comissão técnica fantástica que eu tenho, um grupo de atletas fantásticos que eu tenho. E a gestão, às vezes quando a gente fala gestão de pessoas parece algo estratégico, né? Algo aí não é. Para mim é a gente trabalhar com respeito, com verdade, com sentimento, com apoio e, obviamente, com a cobrança que se tem e que precisa ter. A gente está sempre buscando o melhor dentro de um clube desse tamanho. Então, acho que consegui fazer isso e vou me esforçar sempre para estar cada vez melhor.